tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais um Lari Me Ajuda. Nesse episódio de hoje, eu vou trazer para você... O episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma das dúvidas que mais aparece na minha... Calma aí, pode deixar. Ei, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais um Lari Me Ajuda. Aqui nesse espaço eu trago as principais dúvidas, as dúvidas mais frequentes da minha audiência que deseja montar looks incríveis de acordo com a personalidade delas em 5 minutos. Eu sou Lari Morosetti, sou consultora de imagem e estilo e nesse episódio de hoje a gente vai falar sobre o que é o styling, de onde veio, de onde surgiu e como que a gente pode transformar um look super sem graça em algo cheio de bossa e estilo. Vem comigo! O termo styling começou a surgir, a ter seu início em 1929. A mudança se deu por conta de uma crise econômica que, na época, abalava as finanças do país que era a maior potência tecnológica do mundo, que é os Estados Unidos. E para superar essa crise, o governo tentou estimular o consumo. E ele utilizou o design como uma ferramenta importante para criar novos e atrativos produtos. Mas era um design que não era reforçado e direcionado para criar do zero, mas sim trabalhar a reformulação através de fins mais estéticos. Então pegava-se o mesmo produto e dava uma cara nova para ele. A gente vê muito isso acontecendo no mercado automobilístico. Se a gente pensar, muitos carros têm a mesma estrutura e eles mudam uma parte mais estética do carro. Essa era uma preocupação só com a superfície do produto, então não ia além da superfície. E o conceito que usamos hoje, ele ganhou mais força no século XX. Na moda, o styling envolve uma seleção de roupas e acessórios, pensando em criar uma imagem, pensando em criar um visual específico, que muitas vezes é um personagem. Então a gente vê muito o termo de styling em catálogos, em revistas de moda, no cinema. Então usa-se para toda uma criação, para você criar um ambiente e vestir aquela pessoa de acordo com a imagem que ela precisa passar. As pessoas confundem styling com simplesmente ajeitar a peça de um jeitinho e pronto, de qualquer jeito. E não é só isso. O styling, os famosos truques de styling que a gente tem por aí, eles podem ser usados no seu look de várias formas e eles precisam ter a sua personalidade, eles precisam condizer com quem você é e com quem você quer ser. Senão seremos meros personagens passeando por aí, né? E aí fica insustentável essa imagem que a gente cria. O styling, ele pode trazer diversos caminhos para uma mesma peça. Aquela blusa que você usava sempre daquele jeitinho passa a ser visto de outra forma e por aí em diante. Olha só esse vídeo de como uma simples camisa pode ser transformada de 3 formas diferentes. Assiste comigo. E isso simplesmente dependendo de como você ajusta ela. E esses truques de styling, eles podem ser aplicados em qualquer peça do seu guarda-roupa, tá? Eles podem transformar qualquer visual. Se esse vídeo tá fazendo sentido pra você, já me deixa o seu joinha e já se inscreve aqui no canal para você não perder nada. E eu vou te contar a minha história. Eu sempre amei camisa branca. Eu tinha várias. Olha aqui essa foto. Eu tinha 4 camisas brancas iguais, tá? Iguais assim, entre aspas, é tudo camisa branca. Eu precisava de 4? Não precisava. Mas eu tinha uma mais justa, uma mais larga, uma mais comprida, uma mais curta, e cada uma eu usava de um só jeito. O que acontece? Se eu tivesse uma boa, ampla, talvez eu conseguisse fazer 4 óticas diferentes com ela. Então eu conseguiria deixar ela mais curta através de um jeitinho de ajeitar, eu conseguiria deixar ela mais justa, eu conseguiria deixar ela comprida, eu conseguiria deixar ela aberta. No mínimo, eu ia fazer 6 looks diferentes com essa mesma camisa. E isso é uma coisa que veio muito com a minha vivência no mercado de moda. Então, na época que eu trabalhei em grandes empresas muito voltadas para o mercado de consumo mesmo, que era para todo mundo. E quando você pega uma delas, é referência até em básicos no Brasil.
E quando você pega uma peça básica, é uma peça básica que não tem nada. Então como que a gente faz aquilo se transformar e parecer uma peça totalmente diferente? Era sobrepondo, então criando camadas, às vezes tinha uma camiseta por baixo um pouquinho mais colorida ou por cima, era a forma de amarrar, tinha sempre uma sobreposição, tinha um acessório que dava uma enriquecida no look. Então esse truque de style, ele transforma da peça mais simples a peça mais elaborada do seu guarda-roupa. E aprender sobre styling vai te trazer liberdade para você ser a protagonista do seu guarda-roupa, porque você vai entender que aquela peça ela não precisa ser usada de uma só maneira, ela pode ser usada de várias. Então você não precisa de muitas peças. Ah, Lari, mas eu gosto de ter muito. Tá tudo certo. Mas você gosta de ter pouco? Você gosta de ter um armário mediano? Você vai descobrir que aquele tamanho de armário não vai ser um impeditivo para você estar sempre diferente. E sem contar que, assim, o truque de style, ele tem um ganho muito grande quando a gente compra uma peça que ela não foi feita exatamente para o nosso corpo. Que na maior parte das vezes é isso que acontece. A gente compra uma roupa que ela foi modelada em um tipo de corpo. Então, às vezes, vou dar meu exemplo, a manga fica mais comprida, o tronco fica mais comprido porque eu sou mais curtinha no tronco. Então, quando eu sei o truque certo de style, eu consigo encurtar a manga dobrando, ajeitar ela no comprimento, deixar um pouquinho mais curta e por aí em diante. Então, eu faço aquela roupa parecer que foi feita para o meu corpo e isso traz uma sensação de harmonia. Consequentemente, um visual mais elegante para você, onde tudo parece que está no seu devido lugar. Aprendendo sobre os truques certos de styling, aqueles que têm fit com a tua vida e com o teu armário, vai fazer com que você tenha um look novo a cada vez que você usa aquela mesma roupa. E sem contar que os truques de styling podem super te ajudar quando aquela roupa às vezes não está vestindo tão bem. Porque, querendo ou não, a gente não compra uma roupa sob medida na maior parte das vezes. Então, se você pega uma roupa que ela não é feita para o teu corpo, às vezes a manga tá mais comprida, ou às vezes ela é muito mais comprida do que teu tronco. Então, o truque de styling vai te ajudar a dar uma encurtadinha na manga, a amarrar para ela parecer um pouquinho mais curtinha, a fazer com que a sensação que você tenha daquela peça é que ela foi feita para o teu corpo, que ela tá encaixando perfeitamente em você. E isso traz uma sensação de harmonia, consequentemente uma sensação de elegância de pano de fundo. E olha aqui a Gabi. A Gabi foi minha cliente de consultoria completa. E olha ela na primeira viagem, onde ela tá usando camadas, mas ela tá usando camadas que valorizam zero o corpo dela. E olha ela aqui na segunda viagem, onde ela tá de blaze, onde ela tem uma echarpe no pescoço. Olha como as camadas enriquecem esse look, valorizam o corpo, dando uma curvatura na cintura dela. Ela tá super elegante, tá bonita, tá dentro de quem ela quer ser e de quem ela é. E sabe quando o seu corpo muda, quando você tem aquela sensação de que nada fica bom no seu corpo? O truque de style é também para você, então eu quero que você assista esse vídeo e que você preste atenção nos detalhes, porque o truque de style ele vai te ajudar a fazer com que aquela roupa te vista bem nesse corpo que está te incomodando e ela favoreça as regiões que você quer favorecer, que é o grande truque de ilusão de ótica. Então é onde você quer levar o seu olhar e talvez onde você quer tirar o seu olhar, que tem aquela relação direta assim, muitas vezes falam assim pra mim, ai Lari, eu tô incomodada com a minha barriguinha, tem como disfarçar? Tem! A gente pode chamar atenção pra cima do seu corpo, então um truque de styling aqui em cima, uma sobreposição, um lenço, uma camisa por cima de uma blusa, isso já vai fazer com que o olhar volte muito mais pra cá do que pra região da barriguinha. Quando a gente fala de styling, o que mais acontece, o maior erro que vocês cometem é vestir uma roupa e simplesmente ter a sensação de que aquilo não tá bom. Esse look ficou feio, não deu certo. E às vezes não, às vezes a gente só precisa ajeitar, colocar as coisas no seu devido lugar, dobrar a manga, encurtar, colocar por dentro, colocar por fora, ou criar uma camada, trazer mais interesse, editar melhor esse look, sabe? E aí, o que é importantíssimo? A gente entender quem somos e quem queremos ser, porque de nada adianta um look super montado se você é uma mulher extremamente prática. O seu truque de styling precisa ser prático como você é. E aí ele vai de acordo com o seu funcionamento. Para que você comece a treinar isso ainda hoje, eu quero te ensinar um dos truques. Trabalhar o seu look em camadas. Você já ouviu sobre esse truque de styling?
Por que eu te trago trabalhar em camadas? Porque as camadas, elas podem ser trabalhadas através de 2 peças, que sejam peças em tecidos diferentes, então às vezes um linho, um tule, às vezes um tecido mais pesado e um tecido mais leve, um tricô e uma seda e por aí em diante. E outra coisa que a gente consegue também trabalhar camadas é quando a gente pensa nos acessórios. Então, se a gente pegar um mix de colares, ele traz a sensação de camadas e vai fazer você olhar muito mais para essa região do corpo. Vai trazer um visual de um look muito mais editado, muito mais preparado, trazendo a sensação de que você se preparou para aquele dia. Olha aqui essa foto que eu trago para você de um look meu. Então eu juntei uma gola alta de tricô, ela é uma regata, que ela tem uma textura toda caneladinha, junto com uma sobreposição que é um tecido bem fluido, é uma seda, mas poderia ser qualquer outro tecido fluido. Um traz uma sensação de um tecido mais texturizado e mais pesado, e o outro traz fluidez. Olha como você olhar os dois juntos traz muito mais riqueza para o visual. Traz um visual que ele parece muito mais interessante aos nossos olhos. Faz sentido? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você coloque em prática, não deixa de treinar os truques de style na sua vida. Se você gostou, já deixa o seu joinha pra mim, comenta aqui nos comentários se você já pratica esse truque, se você vai testar e encaminha para aquela sua amiga que adora esse tipo de assunto e que precisa de uma dica para mudar a relação com o armário dela. Foi um prazer estar aqui com você. Até o próximo!